do YouTube, tudo bem? Você que me acompanha nas redes sociais também, aquele abraço. Meu nome é Arley e hoje eu vou trazer para você, estudante de contabilidade, profissional de contabilidade, umas dicas importantes sobre propriedade para investimento e imobilizado. Vou trazer aqui diferenças, os conceitos, para que você venha entender de forma bem conclusiva sobre o tema. Hoje eu estou trazendo uma novidade, a gravação em tela. Então eu vou utilizar esse recurso e convido a você agora a acompanhar comigo na gravação em tela. Tá certo? Qualquer coisa já dá aquela curtida aí e se inscreva no meu canal. Embora futuramente eu vou botar um negocinho aqui para ficar maneiro, né? Dá aquele like, se inscreva aqui no meu canal. Por enquanto ainda não tem não, mas eu vou fazer essa modalidade, né? Ficar bem moderno no meu canal, tá certo? Pessoal, vamos lá, eu vou começar aqui o tema e peço por gentileza que você me acompanhe aqui na gravação da tela. Vamos lá? Vamos começar aqui sobre o tema. Então, pessoal, vamos aqui entender as propriedades para investimento e os imobilizados, quando vai ser imobilizados. Eu coloquei aqui as diferenças para a gente não se complicar na hora da prova ou se você estiver fazendo um trabalho lá na sua empresa. Isso é de mega importância. Esse resuminho aqui é importante porque assim, o arquivo ele foi montado com alguns materiais que eu tenho aqui, claro, mantendo o que está informado nas NBCTs e nos CPCs que são vigentes no país. Então, o que é uma propriedade para investimento? Para a gente começar a entender, primeiro é o conceito, para depois a gente ver as diferenças. Propriedade para investimento é a propriedade, terreno ou edifício, ou a parte de edifício, isso aqui que é legal, vou explicar para vocês, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário, em caso de arrendamento mercantil financeiro, para oferir aluguel, olha aqui a condição para ser propriedade para investimento, para oferir aluguel ou para valorização do capital, ou se for os dois. Beleza, vamos entender isso aqui com calma. Antigamente, quando alguém chegava para a gente e perguntava assim, eu estou aqui com um prédio, eu estou com um terreno, vamos lançar imobilizado. Será que isso é o correto? A gente, de certa forma, analisar e responder dessa forma? Não. Então, a resposta que eu digo para os meus alunos, para quem me assiste, é o seguinte, depende. Mas depende de que, Arley? Depende, porque um terreno, um apartamento, um edifício, ele pode ser alocado em ambas as partes do nosso balanço, do lado do ativo. Então eu posso ter um apartamento classificado para propriedade para investimento, mas eu também posso ter um apartamento como imobilizado, um apartamento que está mantido para venda. Então veja, não é simplesmente de bate-pronto dizer assim, não, é imobilizado. Então nós temos que analisar para poder, de forma correta, classificar esses bens. Então vamos lá. Então eu grifei aqui de vermelho para ajudar vocês no entendimento. Então eu digo que são palavras-chave. Bom, auferir aluguel ou valorização do capital, propriedade para investimento. E se não for isso, Arley? Se não for nem para auferir aluguel e nem para a valorização do capital? Vamos ver aqui. Eu botei aqui, tenha cuidado, né? Pois se for utilizada nessas condições aqui abaixo, não serão propriedade para investimento. Opa! Então vamos lá. Item 1. Se esses bens, no caso ali o apartamento, o terreno, se ele for para fornecimento de bens ou uso na produção dos próprios bens e serviços, com finalidades administrativas, ele não vai ser propriedade para investimento. Como assim, Arley? Não entendi. Exemplo, eu tenho um apartamento. Eu digo uma empresa, né? Uma empresa tem um apartamento, beleza? Empresa XYZ Limitada. Ela tem lá um apartamento na Rio Branco. Só que aquele apartamento, preste atenção, esse apartamento, ele está sendo utilizado para fornecer bens ou no uso da prestação de serviços, com finalidades administrativas. Ora,
Se ele está com essas características, não tem como eu dizer que ele vai ser classificado como propriedade para investimento. E nesse caso ele vai ser o quê? Ele vai ser imobilizado. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, ele vai ser imobilizado. E as vendas, no decorrer do negócio da empresa, no período da empresa, a venda, conforme diz o CPC, a venda não é caracterizada, o ato da venda não é caracterizado como propriedade para investimento. Se eu tenho algo ali para vender, a venda não é caracterizada como propriedade para investimento. Seria se fosse, repito, alfeire e aluguel ou para valorização do capital, ou para ambas, se for os dois. Mas para venda, não. Então, repito, para fornecimento de bens ou uso na produção de bens e serviços, com finalidades administrativas ou simplesmente a venda no curso do negócio da empresa, não é uma característica das propriedades para investimento. Tranquilo? Eu trouxe aqui umas observações muito importantes que vão ajudar você a entender e classificar de forma correta quando houver dúvida. O primeiro ponto que eu gosto de destacar é sobre a Lei 6.404, é a nossa lei das sociedades anônimas, já é uma lei bastante conhecida por nós. A respeito desse ponto, né, como é classificado em propriedade para investimento, imobilizado, a lei ela não é bem clara. Então, esse ponto ele não é encontrado, na Lei 6.404. Entretanto, se nós formos nos CPCs, nós vamos conseguir encontrar com toda certeza esse assunto aí de forma bem analítica. Outro ponto importante é sobre a forma jurídica. Forma jurídica, Arley, é forma jurídica. Acompanhe comigo aqui. A forma jurídica não é um fator para definir se o ativo será da entidade. Como assim, Arley? Não entendi. Por exemplo, podemos citar o arrendamento mercantil financeiro ou o leasing, a palavra aí já americanizada. O que acontece? Vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Vamos supor que uma empresa ela arrende um bem. Vamos supor uma indústria, ela arrendou uma máquina lá para fazer a costura dos sapatos. Vamos dar um exemplo aqui de uma indústria de sapatos, beleza? Essas máquinas, vamos supor que elas sejam bastante caras. E o que vai acontecer? No contrato de arrendamento mercantil financeiro, cuidado porque existe o arrendamento mercantil operacional. Vamos lá, vamos explicar. No arrendamento mercantil financeiro, onde são transferidos ao arrendatário, ou seja, aquele que está trazendo o bem para a sua empresa, vai ser transferido ao arrendatário. Olha aqui, ó, os benefícios, os riscos e o controle. Faltou um Rzinho aqui. Eita. E o controle. Ih, rapaz, tá ruim aqui o negócio aqui. E o controle. Esses três pontos, se você vê a norma, se você vê o CPC, ele vai informar que para ser entendido como ativo, eu preciso ter os benefícios futuros que esse bem vai trazer, os riscos que eu tenho desse bem, todo bem tem um risco, e eu tenho que ter o controle. Eu que? Empresa. Então se configura esses três pontos no arrendamento mercantil financeiro, não há de se dizer, o jurídico pode dizer, o bem só vai ser transferido no final do contrato. Ou seja, se a empresa optar por ter o bem. Beleza, o contrato diz isso. E antigamente, quem é contador, contabilista mais antigo, vai entender o que eu estou falando, porque antigamente não era lançado o bem no ativo. Porque não existia esse entendimento, não existia essa essência. O que fazia? Lançava lá no resultado e no final do contrato, quando era exercida a opção de compra, o bem ia para o ativo. Hoje a norma não entende dessa forma. Então, a forma jurídica, ou seja, o contrato de leasing, não necessariamente vai dizer se o bem vai ser da entidade. Porque pelo contrato de leasing ele vai dizer o quê? Não, o bem só vai ser seu no final da opção da compra. O que a norma contábil que o CPC trouxe para modificar isso? Não, espera aí. Se eu tenho
se eu tenho benefícios futuros atribuídos a esse bem, se eu tenho os riscos e o controle, ele pode ser ativado. Por isso que eu coloquei isso aqui como uma informação importantíssima. Vamos lá. Então, ou seja, tomando esse ponto como base, se a empresa tem os benefícios, os riscos e o controle, este bem arrendado tem todos os requisitos de ser alocado como ativo da empresa. Foi o que eu acabei de falar. Ao passo que, se um arrendamento não houver a transferência dos mesmos o quê? Se não houver transferência dos benefícios, dos riscos e do controle, que no caso seria um arrendamento mercantil operacional, aí é um mero aluguel do bem, não será classificado, os itens acima não será classificado como ativo. Então, se houver a transferência dos benefícios, dos riscos e do controle, esse bem será ativado, mesmo que o contrato, de forma jurídica, aí, diga que o bem só vai ser transferido no final do contrato. Beleza? Aluguel mais tranquilo, porque o arrendamento mercantil operacional, acabou o prazo, você vai devolver o bem para o arrendador. Perfeito? Então trouxe aqui um esqueminha para vocês entenderem. Então tem propriedade para investimento, o terreno, o edifício, vai ser propriedade para investimento, se for para oferir aluguel, para valorização ou se for os ambos. Esse esqueminha ajuda bastante aí para quem está estudando. Vamos avançar. O CPC 27 traz um ponto importantíssimo quando falamos de propriedades para investimento, que não puderem ser apartadas na venda, ou seja, não puderem ser separadas. Tome nota. Aqui é o seguinte. Pode acontecer, eu estava falando lá de propriedade para investimento, pode acontecer o seguinte. Pode acontecer de eu ter um edifício, eu dei o exemplo do edifício, né? E eu não consegui separar esse edifício, eu não consegui mensurar. Então a gente vai ler aqui e no decorrer da leitura eu vou explicar para que vocês não fiquem com dúvida. Algumas propriedades apresentam em seu balanço uma parte que é mantida para obter rendimentos ou a valorização de capital, que é propriedade para investimento, preste atenção, e outra parte é mantida para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidade administrativa. Opa, Arley, é aquele à parte que a gente tinha visto lá em cima. É aquele exemplo que eu dei. Metade do meu apartamento, se eu não falei, eu vou falar agora, né? Metade do meu apartamento, meu que eu falo da minha empresa, ela pode ter X andares para atividades fins da empresa, né, para atividades de fornecimento de bens e serviços, de forma administrativa. Então tem um pessoal lá alocado da contabilidade, do jurídico, enfim, das outras áreas, contas a pagar, contas a receber. E eu tenho uma outra parte, tenho X, vamos dizer assim, Y andares, que está destinado para oferir renda, simplesmente para obter rendimento ou valorização do capital. Se eu puder, né, se eu, contador, eu estou analisando ali aquele balanço, e vamos supor que esse prédio ele seja vendido. Se eu conseguir mensurar com qualidade, com segurança, beleza. Então uma parte é propriedade para investimento e outra parte que foi vendida e imobilizada. Ok. Só que, é o que ele diz aqui, presta atenção. Se as partes puderem ser vendidas separadamente, ou arrendadas separadamente sob arrendamento financeiro, que a gente acabou de falar, a entidade contabiliza as partes separadamente. Perfeito. É o mundo perfeito que todo mundo espera. Só que pode acontecer de as partes não puderem ser vendidas separadamente. A propriedade só é propriedade para investimento se uma parte significativa for mantida para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços para finalidades administrativas. E aqui eu trouxe um esqueminha também para que vocês possam entender. Risquei aqui para que haja um entendimento. Então vamos supor, a gente tem lá o apartamento, a empresa ela tem uma propriedade utilizada para investimento e também para produção concomitantemente, ou seja, juntos, né?
dentro do mesmo prédio. Então, vamos supor que haja uma venda. E aí, é possível separar? Se sim, é tranquilo, você vai classificar isso de forma separada. Então, você vai separar a propriedade para investimento e você vai separar a que é para produção, que possivelmente é o pessoal do imobilizado. E se for não, aqui não, a parte, aí você vai fazer uma pergunta. A parte utilizada, na produção é significante? Lembra que eu tinha comentado aqui em cima? Aqui, ó. Fala insignificante, mas vamos entender. A parte utilizada na produção é significante? Sim. Sim, sim. Se sim, classifica-se tudo como propriedade ocupada pelo proprietário. E se for não, classifica-se tudo como propriedade para investimento. Vamos lá, vamos explicar aqui. Então, repito, estou sendo repetitivo para vocês entenderem. É possível separar? É possível separar. Perfeito. Cada um vai para o seu canto. Propriedade para investimento, imobilizado. Não consegui. Bom, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Caramba, eu não consigo separar perfeitamente se é propriedade para investimento, se é imobilizado. Se parte, preste atenção, se parte desse apartamento, desse edifício que eu estou usando aqui como exemplo, a parte utilizada na produção, preste atenção, na produção. O que é isso? Na produção. É aquele caso que não é propriedade para investimento. Será o quê? Será imobilizado na produção de bens e serviços, correto? Vamos voltar. Se a parte utilizada na produção de bens e serviços é significante, ou seja, é bem relevante, vamos classificar tudo como propriedade ocupada pelo proprietário, ou seja, imobilizado. Agora, por isso que a norma fala insignificante, porque se a parte utilizada na produção não é significante, ou seja, é insignificante, ou seja, não tem relevância, aí o que vai acontecer? Classifica-se tudo como propriedade para investimento. O que vai decidir para o contador tomar uma decisão é saber se a parte utilizada na produção de bens e serviços, que não é propriedade para investimento, é significante. Se for significante, vai ser tudo como propriedade ocupada pelo proprietário. Vai ser tudo como imobilizado. Agora, se essa produção é insignificante, sei lá, não chega nem a 20% do que determina aquele edifício, aí não, aí eu vou colocar tudo como propriedade para investimento. Então, na dúvida, não podendo separar, esse aqui é o ponto importante, é a pergunta, vamos dizer assim, a pergunta-chave. A parte utilizada na produção de bens e serviços é significante? Se sim, propriedade ocupada pelo proprietário. Se não, classifica-se tudo como propriedade para investimento. Esse é um assunto lindo para cair em prova, né? Agora a gente está chegando aqui um pouquinho no fim já do nosso vídeo. E a gente diz assim, tem aqui um teminha importante também para a gente debater. A palavra aluguel auferido, né? Por exemplo, chegou, você tem que tomar uma decisão. Você está lá numa prova ou você está lá na sua empresa fazendo uma classificação de determinado bem lá na sua empresa. E aí chega a seguinte dúvida. O aluguel auferido será propriedade para investimento ou imobilizado? Ou dúvida cruel, né? E aí? O aluguel auferido? Você acabou de falar lá em cima que o aluguel auferido, né, se a empresa visa ter ganho lá, é propriedade para investimento. Cuidado que tem aqui como se fosse uma casquinha de banana, bem safadinha aqui para enganar a gente. Vamos lá. Propriedade para investimento, a gente já acabou de falar lá em cima, só estou trazendo aqui de novo o conceito. É propriedade, terreno, edifício à parte, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro para oferir aluguel ou para a valorização do capital. Beleza. Estou trazendo de novo o conceito, para vocês entenderem. Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros, para fins administrativos ou se for para utilizar por mais de um período. Opa, agora ficou um pouco diferente. Tem uma diferença aí. Pode ter
eu empresa, né? A empresa ela pode receber o aluguel e esse aluguel ele ser destinado a uma forma diferenciada. Então veja, vamos aqui ver aqui. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente entender esse caso do aluguel, porque isso realmente gera muita dúvida, tá? Então eu também tive uma certa dúvida quando estava lendo esse tema, porque o entendimento inicial é que se é para somente auferir aluguel, é propriedade para investimento, que de fato não está errado, mas a gente tem que entender, repito, profundamente o que a gente vai discernir e entender de forma correta com relação a esse tema. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Caso o aluguel estiver vinculado à atividade da empresa, o que é vinculado? Está ali junto, né? Está ligado à atividade da empresa, vai ser imobilizado. Então, repito, se o aluguel estiver vinculado à atividade da empresa, ela é imobilizada. Exemplo, casas na fazenda para os trabalhadores rurais. Aqui embaixo eu já trouxe aqui para vocês o tema mais aberto. Se o aluguel, no B, não estiver vinculado à atividade da empresa, olha a diferença aqui, um é vinculado, o outro não. Já se o aluguel não estiver vinculado à atividade da empresa e se destina apenas a gerar renda, não será classificado como, então será classificado como propriedade para investimento. Então olha aqui o pulo do gato. Então, os dois falam em auferir aluguel. Olha aqui, na verdade, um fala aluguel e o outro aluguel, né? A palavra auferir é mais ligada para o PPI, para a propriedade para investimento. Mas ambos usam aluguel, tá vendo? Isso pode confundir você na hora, né, de você classificar lá um bem na sua empresa ou na hora da prova. Então, o pulo do gato é isso aqui. Está vinculado à empresa? À atividade da empresa? Tá. Então, imobilizado. Não está vinculado à atividade da empresa. Propriedade para investimento. Simples. Eu vou dar um exemplo, vamos dizer assim, um fictício quase concreto, né? Para a gente entender aqui sobre esse tema. Exemplo 1. Vamos supor que um agricultor de café, eu amo café, gente, por isso que eu botei esse exemplo, né? Quem me conhece sabe, então assim, era o meu sonho poder cultivar café. Mas enfim, vamos focar na aula. Então vamos supor que um agricultor de café tenha dentro da sua propriedade, dentro do seu terreno lá, vamos supor que o cara é bem rico, ele tem uma propriedade bem grande. Então dentro dessa plantação lá de café, ele tem algumas casas para alugar para os seus funcionários. Eu botei aqui exemplo alguns caseiros, né? Os caseiros eles ficam ali tomando conta da propriedade. Então o que o dono fez? Ele é bem esperto. O dono falou, beleza, você vai trabalhar, você vai ter uma casinha perto do trabalho, mas você vai me pagar esse aluguel. Então essas casas, no exemplo hipotético que eu dei aqui, que estão dentro da propriedade desse agricultor de café, esses aluguéis auferidos serão classificados como imobilizado, pois esse aluguel não é uma atividade fim, e sim está vinculado na produção de bens. Olha lá, está vinculado à atividade da empresa, está vinculado na produção de bens e serviços. Então essas casas estão dentro de um terreno, dentro de uma propriedade, na qual o seu objetivo fim é o quê? Produzir e vender café. Isso é a atividade fim daquele lugar. É o que? Vender café. Então, se está ali dentro dessa propriedade, essas casas, o aluguel dessas casas vai ser imobilizado. E por fim, no exemplo 2, agora vamos pensar diferente. Vamos supor que uma empresa tem um prédio. Uma empresa, aquele exemplo que eu dei lá atrás. Mas esse está apenas destinado para ser alugado a terceiros. Ou seja, não tem ninguém ali trabalhando, né? O pessoal da contabilidade, do administrativo, do jurídico, quanto você pagar, quanto você receber, não tem ninguém trabalhando ali, né? Ele está apenas ali parado, né? Ou para uma valorização de capital, ou nesse caso para ser alugado para terceiros, que é o caso do aluguel que a gente está mencionando aqui. Então veja, se é apenas para ser alugados a terceiros, podemos entender o quê? Que o objetivo final é apenas auferir renda. É apenas auferir renda. Ele não quer saber aqui, né,
Ele não quer saber aqui da produção, como foi esse caso aqui. Ele não está vinculado na produção de bens e serviços. E sim, o seu objetivo final o quê? É auferir renda. E tem muita empresa que faz isso. Ela já tem lá o seu apartamento, o seu edifício, e fala, ó, a gente tem lá um edifício lá na 7 de setembro, e aí, vai botar alguma coisa lá para funcionar? Né, para funcionar? Aí o dono, não, cara, deixa lá, a gente aluga, a gente ganha um trocado por fora. Isso não tem problema nenhum para as empresas, tá? Porque assim, o aluguel ele não precisa estar dentro do objetivo fim da empresa. Claro que tudo vai ser tributado, em fins tributários, mas ela não é uma empresa de aluguel. O que seria aqui um cuidado é se ela for, essa empresa for, se ela tiver, melhor dizendo, atividade fim de alugar imóveis. Né? Por que, Arley? Aí é diferente. Aí por quê? Se a atividade fim dela é alugar imóveis, vai estar aqui em cima. Vai estar aqui em cima no 1. Então, é esse que é o ponto-chave. Então, cuidado, nem tudo é que a gente acha que é. Então, sempre, alguém perguntou, onde vai ser classificado isso? Depende. É o quê? Eu só vou alugar para oferir renda? Ótimo, propriedade para investimento. Opa, peraí, está vinculado? Esses aluguéis estão dentro de uma propriedade? Opa, imobilizado. Ah, ela só está apenas destinado para venda? Aí já é outra história. Ah, não, essa empresa é uma empresa que tem atividade fim no seu estatuto lá para alugar imóveis. Então não é isso aqui, não é o 2, e sim seria o 1. Né? Então, pessoal, fica aí a dica sobre esse tema, importantíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se inscreva no meu canal, dá aquele like lá, dá aquela força. E em breve terei mais dicas aí para passar para vocês, tá certo? Forte abraço aí, um beijão aí pro pessoal e até mais.